Eu acho que a Edna não está presente, né? Então estamos aqui. O Alcir já disse que daqui a pouco poderá vir. Nós rogamos a Deus, né, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, que nos apoie, que nos sustente, que nos ampare como sempre. Jesus esteja sempre presente nos nossos corações, nesse ambiente, para que tudo transcorra em paz e com harmonia. Nossos objetivos são os melhores possíveis para a nossa casa e para a nossa causa. Então, nesse momento, meus irmãos, nós vamos abrir a nossa Assembleia Geral Ordinária. Eu convido a nossa irmã Gesilda para ser a nossa secretária da mesa, uma formalidade. E gostaria de passar para vocês uma informação que a nossa Assembleia foi publicada em jornal de grande circulação, foi publicada no jornal Meia Hora, está na página dos classificados, página 13. Eu vou pedir à nossa irmã Gesilda que leia, se estiver muito pequeno, Gesilda, aí é essa daqui, ó. Esse é o edital. Então vamos já. Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, convocação para a Assembleia Geral Ordinária. Em atendimento ao artigo 7º do Estatuto, comunicamos aos sócios que se encontrem no pleno gozo de seus direitos a participarem da Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em primeira convocação às 20 horas ou em segunda convocação às 20h30 do dia 10 de outubro de 2022, na rua Vitor Meireles, 271, Estação do Riachuelo, município do Rio de Janeiro, para tratar da seguinte ordem do dia: deliberar sobre as contas da administração do exercício de 2022, eleger o presidente, os diretores e os membros do Conselho Fiscal. Dionísio Alfredo Dias Filho, presidente. Esse é o comunicado. Obrigado, Gesilda. Então, meus irmãos, nós vamos dar início à primeira pauta da nossa Assembleia, que é a apresentação das contas da administração do quadriênio 2018-2022, outubro de 18, outubro de 2022. Então, eu gostaria de fazer a leitura da mensagem da presidência para vocês, depois eu passarei para a Gesilda e para os demais diretores. Ao passo que saúdo a todos os queridos irmãos do SEASA, registro que o quadriênio outubro de 18 a outubro de 22 está terminando e com ele fica a lembrança de uma das mais terríveis crises sanitárias que assolou o planeta Terra, cujos efeitos sobre a saúde mental ainda vão se manifestar por algum tempo. Desde final de março de 2020 até 8/11 de 2021, data de retorno aos trabalhos presenciais, mantivemos o necessário isolamento social, mas os trabalhos não paralisaram, como veremos. É o momento de fazermos um balanço de nossas atividades neste quadriênio atípico. Um famoso filósofo dinamarquês, chamado Kierkegaard, assim escreveu: a vida só pode ser compreendida daqui para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Essa visão de Kierkegaard nos mostra a importância de não perdermos a memória da história, de a preservarmos e, mais ainda, de analisarmos profundamente. Pois bem, ao olhar para trás, no que se refere aos trabalhos desenvolvidos pelo SEASA, temos notícias que muito nos alegram e nos mostram que estamos no caminho certo para cumprimento do projeto Ponte para o Futuro, que, mais que um projeto, é uma ideia diretriz de toda a diretoria da nossa casa. Todos os diretores trabalham com essa ideia de prover o SEASA de condições para responder aos desafios das próximas décadas, para entregarmos o SEASA para aqueles que o conduzirão, como nós o recebemos daqueles que nos entregaram. Quero lhes apresentar um resumo das principais atividades realizadas no SEASA neste período que se encerra. Em 24 de março de 2019, realizamos um seminário de planejamento estratégico
no qual contamos com a presença do CERJ e de um número expressivo de casas espíritas vinculadas ao 15º CEU. Ainda em 2019, fizemos uma profunda modificação na gestão financeira do SEASA, com total automatização das operações, eliminando papéis e prestigiando as transações eletrônicas. Também foi reformulada completamente a gestão da cantina, sendo terceirizada essa atividade, o que trouxe economia para o SEASA e maiores e melhores ofertas de produtos para todos. Em 7 de março de 2020, foi realizado o primeiro evento do projeto Encontros de Trabalhadores do SEASA, que teve como tema Conhecendo os Processos de Trabalho do SEASA e que possibilitou uma inesquecível integração entre todos nós. Em outubro de 2021, foi criado o projeto Memórias do SEASA, resultado de um árduo trabalho de pesquisa na história de nossa querida casa, no período de 1942 até 1999, disponível no site do SEASA para todos vocês. Não deixem de consultar. No final de 2021, iniciamos as obras de ampliação e modernização do espaço, então, ocupado pela biblioteca. Projeto esse que foi finalizado em abril de 22, com a entrega da Biblioteca José Naufel. Juntamente com as obras da biblioteca, houve a ampliação e modernização da livraria Cilo Gomes Valente. As atividades do programa social continuaram com a campanha do Quilo e de atendimento às comunidades do Quieto, Matriz e Recreio, almoço de domingo para as crianças da evangelização e escolinha de apoio, ronda do pão e demais atividades que serão melhor detalhadas pela diretora do Serviço Social. As atividades de cunho doutrinário, ensino e assistência espiritual não tiveram solução de continuidade no período da Covid, pois a nossa casa pôde contar com o indispensável apoio da Rádio e TV Abel, que possibilitaram a continuidade de nossas sessões na modalidade virtual, bem como não houve solução de continuidade nas aulas do estudo sistematizado da doutrina espírita, que já estavam gravadas e disponíveis para acesso a todos. No tocante aos trabalhos práticos de assistência espiritual, merecem registro os seguintes dados: atendimento nas sessões de desobsessão, quarta-feira, no período de abril de 19 a março de 2020, e depois de abril de 2022 a setembro de 2022, 2.582 intercessões. Número de participantes nas reuniões presenciais da tarde, no período de novembro de 19 a março de 2020 e abril de 22 a outubro de 22, 1.482 pessoas. Número de participantes no mesmo período nas reuniões noturnas, 3.068 pessoas. Por fim, eu aqui não estou informando sobre a virtualidade, aqueles que estavam pela Rádio TV Abel, que o nosso irmão Alcir irá comentar. Por fim, não poderia deixar de falar um pouco mais sobre a nossa Rádio Abel e TV Abel, um projeto que foi inspirado pelo alto, visando nos preparar para o enfrentamento de uma pandemia que, à época de sua concepção, não havia sequer indícios de sua existência. A Rádio Abel permitiu que a nossa casa continuasse com suas atividades doutrinárias, conforme planejadas, sem que houvesse solução de continuidade. Logo a seguir, conseguimos implantar a TV Abel. As principais estatísticas da Rádio TV Abel serão informadas pelo diretor financeiro, que também é o gestor do departamento Web SEASA. Essas são, resumidamente, as realizações da Casa de Abel Sebastião de Almeida, no quadriênio 2018-2022. Agradeço imensamente em meu nome e em nome desta Casa Espírita, a qual tenho insuperável orgulho de ser o atual presidente. Ao esforço e dedicação dos membros da diretoria, que, mediante o fundamental concurso dos abnegados e operosos companheiros de ideal, que muitos estão aqui, na verdade, vocês fazem parte, é um recorte de um número maior de outros companheiros de ideal que atuam muito pela nossa casa. Vocês fazem parte também. Então, agradeço a esses companheiros de ideal, que são todos trabalhadores do SEASA, que possibilitaram tantas e importantes realizações. Então, fica aqui o meu agradecimento, em meu próprio nome, e muito mais importante que isso, em nome da nossa casa, na Casa de Abel Sebastião de Almeida, por tudo que cada um aqui faz, contribui. É sempre importante, cada contribuição. E eu vou agora passar a palavra para a nossa irmã Gisilda, que também tem os seus comentários
sobre esse dia, sobre esse quadriênio. Por favor. Esse é o relatório das atividades do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, nesse quadriênio 2018-2022. Esse quadriênio foi marcado por profundas dificuldades que tivemos no enfrentamento de uma pandemia que se abateu sobre o nosso mundo. Embora estejamos agora voltando aos trabalhos da casa de forma presencial nesse momento, torna-se importante ressaltar que não houve solução de continuidade no campo do estudo doutrinário e amparo aos necessitados através da atuação do serviço social. Graças aos esforços dos nossos diretores, atendendo ao anseio de equipar a nossa casa com ferramentas tecnológicas para a transmissão dos estudos doutrinários online, temos podido acompanhar as palestras e sermos beneficiados por irradiações amorosas e pelas preces e passes à distância. Assim, enfrentamos com coragem e força os tempos dramáticos de uma pandemia, sofrendo um isolamento que era suavizado com a irradiação de conhecimentos e consolações ministrada pela Rádio e TV Abel. Glória e honra a todos aqueles que participaram com coragem e perseverança na concretização desse projeto. Convém ressaltar que o serviço social atravessou a pandemia com muita coragem e altruísmo. O exercício do espírito de doação e caridade e de profundo amor ao próximo se consolidaram nos almoços para as crianças assistidas, no Natal das crianças carentes, na campanha do quilo e na ronda do pão, atividade que envolve os moradores de rua no centro da cidade. Estamos voltando presencialmente, e isso muito nos conforta e alegra. O atendimento fraterno na minha condição de vice-presidente tem sido foco em nossa direção, sempre que necessário, atendendo a todos que nos procuram buscando consolações. Finalizando, ressaltamos o trabalho incansável de nosso querido irmão Dionísio Alfredo Dias, atual presidente de nossa casa. Seu mandato nesse quadriênio tem sido marcado por equilíbrio, amor e dedicação profunda à casa de irmão Abel. A diretriz seguida por todos os servidores tem sido o desejo ardente de perseverar e vencer todos os obstáculos para que possamos caminhar nessa estrada redentora do bem e do amor, ideal sublime para o qual essa casa abençoada foi criada em 18 de outubro de 1942, completando 80 anos de profícua e fecunda existência sob as bênçãos luminosas do Mestre Jesus. Gesilda Gomes Valente. Obrigado, Gesilda. Gesilda apresentou a fala da vice-presidência. Eu vou pedir agora que a nossa irmã Sandra Gomes apresente o seu relatório sobre as atividades do Serviço Social. Boa noite. Enquanto o Dionísio falava, né, dos números, eu fiquei olhando assim bem firme para cada um de vocês e eu vi assim um espanto, né? Porque a gente não imagina que uma casa como a nossa, né? E a gente se emociona quando pensa nisso, né? Tão pequenina e já faz um trabalho tão bonito, né? E isso, com certeza, é graças a cada um de vocês que está aqui e os outros que estão, talvez, nos assistindo, não sei se hoje estão aqui nos assistindo, né? Então, esses números... eles são maravilhosos, nos deixam muito felizes, né? Porque nesse momento que todos nós vivemos da pandemia, né? Desses anos tão difíceis, como foi bem colocado aqui, a gente ouvir esses números, a gente fica muito feliz. E eu vi que... E até quero fazer aqui uma colocação, ali meu amigo Edmundo, né? E a ajuda veio de todos os lugares, né? Aquele que traz a casa de irmão Abel no coração, pode estar lá nos Estados Unidos, que de lá ele faz a sua ajuda. E nós somos muito gratos a você também, viu, Edmundo? Em qualquer lugar que a gente esteja, essa casa vai no nosso coração, né? E a gente não esquece, né? Então, agora eu olhei para você e nosso agradecimento a você, tá? E a sua esposa também. O relatório do Serviço Social, quando veio a pandemia, eu ouvi assim, ó, simplicidade. Essa é a chave, simplicidade.
O trabalho desenvolvido pelo Serviço de Assistência e Promoção Social do SEASA visa atender as pessoas carentes da comunidade da Estação Riachuelo, Sampaio e de outras comunidades adjacentes. No período da pandemia da Covid-19, o ano de 2020, foi necessário reinventarmos nossas atividades, para que não perdêssemos o contato, a assistência aos irmãos que estão sob nossa responsabilidade. Porque quando começou a pandemia, nós tínhamos um trabalho do serviço social todo organizado e muitas crianças e muitas mães, e a campanha do quilo com muita gente, e de repente, vamos fechar a porta ou não vamos fechar a porta? Com as atividades presenciais suspensas, decidimos criar um grupo de mães no WhatsApp, de acordo com o cadastro que já possuíamos. Esse grupo recebeu o nome de Solidariedade. Então, nós fomos lá buscar cada uma daquelas mães, colocar no nosso telefonezinho, que a gente adora um telefone, né? Fizemos um grupinho, não, vamos nos comunicar com essas pessoas. Neste período, criamos a atividade Almoço de Domingo, para atender a todas as 130 crianças que faziam parte da evangelização e escolinha de apoio. Distribuímos almoços às crianças na porta do SEASA. Ninguém podia entrar, né? Como também passou a ser realizada a campanha do quilo. Todas as famílias cadastradas receberam todos os meses a sua cesta básica. Após o contato com o responsável da Associação da Comunidade do Queto e da Matriz, que são duas comunidades aqui pertinho, um contato feito pelo nosso irmão Simas. Após o contato com o responsável da Associação das Comunidades do Queto e da Matriz, começamos a entregar cestas básicas para algumas famílias, selecionadas por eles. Neste período, também confeccionamos garrafas com água e com sabão e distribuímos à comunidade. E continuamos com atendimento aos moradores de rua através da Ronda do Pão. Essas garrafinhas eram garrafas com água, com sabãozinho embaixo. Nós distribuímos mais de 1000 garrafas. Quando eu parei de contar, nós já tínhamos distribuído 1000 garrafas, mas nós distribuímos muito mais do que isso. Distribuímos material escolar, higiênico e cobertores para as crianças. Antes desse período, cada atividade tinha um responsável, antes da pandemia, né? Junto a uma equipe de apoio. Tudo era assim, cada um tinha um trabalho. Fulaninho vai fazer esse trabalho, o outro vai fazer aquele trabalho, mas as coisas se modificaram com a pandemia. E aí a gente faz aqui a observação. Antes desse período, cada atividade tinha um responsável e junto uma equipe de apoio. Mas tanta dor, testemunhada por todos nós e num cenário com um número bastante reduzido de colaboradores presenciais, todos foram responsáveis por todas as atividades socorristas do SEASA. Ninguém mais tinha cargo, nem tinha uma única responsabilidade. Todos aqui fizeram tudo, muitos trabalhadores dessa casa. Ao final desse ano, promovemos o bazar virtual para angariar fundos para as atividades sociais. A campanha de Natal das crianças aconteceu também de forma virtual, tudo através do WhatsApp, com vários grupos de frequentadores do SEASA, pedindo e agradecendo ajuda. Enfim, estávamos longe fisicamente, mas conectados pelo nosso coração, como sempre. A partir da metade do ano de 2021 e neste ano de 2022, pós-pandemia, nosso planejamento começou a retornar, com um número maior de atividades e de colaboradores presenciais. Organizamos um pequeno coral e compomos um hino de amor em agradecimento ao nosso querido irmão Abel. Agora, com atendimento presencial total, retomamos as aulas de evangelização. Todo domingo e toda segunda-feira a gente tem aulinha de evangelização aqui no centro. Visitas ao asilo, orfanatos, almoço beneficente, bazar, costura, fuxico, campanha do quilo agora com sopa e palestra, atendimento às grávidas, distribuição de enxoval, comemoração do Dia das Mães, dos Pais, Dia da Criança, que nós vamos comemorar agora na quarta-feira, com um almoço. Eles pediram um estrogonofe de carne, então nós vamos fazer um estrogonofe de carne, né? Claro, né?
comemoração do Dia das Mães, dos Pais, Dia das Crianças, doação mensal e campanha de Natal. Agradecemos desde já o apoio e nos colocamos à disposição, e o nosso agradecimento a todos vocês que colaboram e que vocês continuem colaborando, porque eu tenho certeza absoluta que vale muito, muito a pena, porque, como eu dizia aqui com meu amigo Simas, nós estávamos de carro, que eu venho sempre de carona com ele dizia assim: Sandra, mas o maior beneficiário, quem é? Somos nós. Pensando que estamos ajudando, estamos todos sendo ajudados. Muito obrigada. Depois, né? Perfeito, Sandra, você tem toda a razão, Jorge também. André Luiz já nos deixou uma frase lapidar, né? Se alguém precisa de ti, também precisamos de alguém. Dar será sempre a melhor forma de receber. Tem toda a razão. Eu vou então passar a palavra para o nosso irmão Jorge Simas para apresentar o relatório dele. Boa noite, amigos e amigas. Com relação ao nosso relatório da parte da administração do SEASA, muito já foi falado, acho que todos já compreenderam que o trabalho não parou, né, durante mesmo o período da pandemia, que foi muito triste para todos nós. Foi um ano muito difícil, né? Mas, graças a Deus, né, a força veio, né, Jesus iluminou os nossos corações. Certamente cada um de nós aqui presentes e outros que não estão presentes, estão nos assistindo também, auxiliaram e o trabalho continuou, né? A forma que pôde ser feito, e agora, felizmente, estamos de volta aí com força total. E com relação ao relatório da administração, nós trabalhamos, né, durante esses anos todos, no ano de 2020, parcialmente, devido à pandemia, né, visando manter em boas condições de segurança, asseio e conservação as instalações prediais do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Buscamos sempre os menores preços em todas as compras de materiais e nas contratações de serviços. E cobramos cumprimento de prazos, qualidades nas execuções dos serviços, sem abrir mão da qualidade e seguranças necessárias. Com o apoio da Citar Contabilidade, foram mantidos em dia todos os impostos, encargos e tributos trabalhistas e outros obrigatórios para o regular funcionamento do SEASA. E temos aqui o resumo dos serviços realizados nesses anos, né? Nós instalamos novos lavatórios com torneiras adequadas às condições indicadas para o período pós-pandemia, próximo aos banheiros dos fundos do SEASA. Visando a reabertura do SEASA após Covid, compramos vários borrifadores para álcool gel, tapetes sanitizantes, medidor de temperatura corporal. Realizamos recargas de 6 extintores de incêndio nos anos 2020 e 2021. E em 2022 nós compramos 6 novos extintores e substituímos pelos antigos devido a ter gerado economia para o SEASA. Mantivemos as higienizações semestrais das cisternas, das caixas d'água. Foram mantidas as dedetizações semestrais contra baratas, formigas e ratos e caramujos, né, em toda a sede. Realizamos revisões anuais dos bebedouros com limpeza e higienização, troca de filtros e ajustes. Foram realizados reparos e ajustes em instalações elétricas, hidráulicas e prediais. Em 2 ocasiões, consertamos o telhado do SEASA, que foi danificado devido a fortes ventos e chuvas que ocorreram. E assim que houve a reabertura do SEASA, após Covid, nós realizamos revisões, limpeza, higienização e ajuste nos aparelhos de ar-condicionados, a qual é realizada a cada 12 meses. Então, dessa forma, nós buscamos manter o SEASA em condições, né, de receber a todos nós que estamos aqui de volta e que possamos voltar a todos os outros que ainda não compareceram. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. Nós, então, vamos ouvir agora o relatório do nosso irmão Alcir, né? E nós vamos nos afastar um pouquinho, porque o Alcir vai usar o projetor e vai usar também o púlpito. Então, nós só nos afastamos um pouquinho para ali, que não vai... O Jorge ficando ali na quinazinha.
Boa noite. Como o Dionísio falou, eu vou explorar um pouco números com vocês. Tem uma parte importante da nossa administração, que a casa está bonita, está arrumada, tem esse volume enorme de atividades, graças à contribuição financeira que vocês fazem, né, todos vocês, e nos ajudam a realizar esse trabalho. Na verdade, esse trabalho é de todos nós estamos juntos nesse time, e eu queria explorar um pouco, apesar de números ser uma coisa meio chata, como nós usamos de forma rigorosa a contribuição que todos vocês fazem para a nossa casa, né? Então, eu vou falar rapidinho um pouco que a gente usou esse conceito de ponte para o futuro, né? Que foi a ideia de nós darmos um passo enorme naquele momento, inspirado pela espiritualidade superior, né, que vinha uma pandemia, e a gente inaugurou a rádio, a TV Abel, e inovamos uma porção de aspectos tecnológicos que nos ajudaram muito na casa, né? Então, a gente trabalhou em cima do mundo físico, do ambiente, do doutrinário e do virtual. Hoje, a gente tem uma importante presença, né, no mundo virtual, nas mídias sociais, na propagação da doutrina espírita, e eu vou explorar um pouquinho só com vocês o alcance da TV e da Rádio Abel. Hoje a gente tem ouvintes na Europa, nos Estados Unidos, que acompanham e assistem a nossos estudos. Então, eu vou começar pelo item mais importante, que é o balanço financeiro. Eu não sei se dá para vocês verem o número, acabou ficando muito pequenininho. Vocês conseguem ver ali um númerozinho? Os aí de trás estão prejudicados, né? Os daqui da frente estão conseguindo? Estão, né? A gente dividiu em famílias, né? Então, nós temos... Isso aqui é outubro, uma despesa típica. Então, nós gastamos 16.500 aproximadamente todo mês, né? Qual é o grande desafio da nossa casa? Nós estamos absolutamente em dia com tudo, vocês vão ver, nós temos todas as certidões governamentais de regularidade fiscal, nós pagamos todos os nossos fornecedores, quer dizer, nós estamos absolutamente em dia, mas para nós continuarmos realizando essas modernizações da casa, nós precisamos ter um pouquinho de reserva. Hoje em dia, a gente paga as contas, mas não consegue fazer uma reserva. Então, as famílias quais são, né? Perdão. No primeiro item, são concessionárias e prestadoras, né? Então, nós temos 2 links de internet. Por que 2 links de internet? Porque toda a nossa transmissão está baseada em internet banda larga. Nós temos todo o nosso sistema de segurança, que eu vou mostrar para vocês, né? Num mundo que está conturbado, o Riachuelo está passando por um momento difícil, então nós instalamos um sistema de segurança bastante sofisticado na nossa casa, também depende de internet, então nós temos que ter um contingenciamento. Então, nós temos um link de fibra da TIM, um link de cabo da Claro, né? Pagamos água, você vê, hoje a água não está relativamente cara, R$200, mas conforme vai aumentando o nosso movimento, o custo da água aumenta. Nós temos, eventualmente, gás de cozinha para fazer as refeições, mas é gás engarrafado, então não é um custo mensal. Nós pagamos R$60 de telefone, estamos pagando em torno de R$450 da Light, mas a Light no verão, em função do uso do ar-condicionado, vai para mais de R$1.000, no período agora de janeiro dispara. A Citar Contabilidade, graças à gentileza da nossa irmã Iris, faz toda a contabilidade na nossa casa e não cobra nada, por isso é 0, então nós não pagamos nada de contabilidade hoje. O PagCorp é que administra o nosso fundo fixo todo mês. A Sunset Alarmes é a empresa que gerencia os nossos alarmes. Nossos alarmes são gerenciados o tempo todo, 24 horas, todos os dias, para que nós tenhamos certeza. Depois eu vou mostrar como está composto isso para vocês. E taxa de incêndio, né? Basicamente, certificação digital, que é eventual. Nós temos uma despesa de pessoal, de salário, dos encargos, que são encargos obrigatórios de governo. Temos custos bancários, os custos bancários, infelizmente, vocês também sofrem isso, estão muito altos. Despesas de conservação inevitáveis, né? O Jorge descreveu isso, é uma chuva que danifica o telhado, é o bebedouro que para de funcionar e tal, não tem jeito.
nós temos despesas doutrinárias, fundo fixo. Que são essas despesas doutrinárias? São todas as atividades de caridade, né? Então, do nosso orçamento, nós gastamos praticamente a metade em doações que fazemos para todas essas comunidades, para todo esse trabalho que é conduzido pela Sandra e pelo Jorge. Nós temos contribuições para a CERJ e para a Rádio Rio de Janeiro, que divulga a doutrina espírita, né? Nós doamos R$100 para cada um. Nós temos uma despesa de livraria e biblioteca, inevitável, né, para poder continuar expandindo o acervo, e a meta é expandir muito o acervo agora. Nos próximos 4 anos, o acervo da biblioteca, a biblioteca está linda, e vocês vão poder usufruir muito disso. E nós temos toda essa estrutura para poder divulgar a doutrina na web, no mundo virtual, né? Então, nós usamos o Dropbox. O Dropbox é um sistema de armazenamento de documentos na nuvem. A gente não circula mais documento em papel. Todos os documentos do centro são digitalizados e são compartilhados em tempo real entre todos os diretores, né? A Sinapse é a empresa que gerencia o nosso site, atualiza, mantém ele funcionando. O Spotify, que nós usamos para as músicas que são utilizadas durante o trabalho nosso. O AudioStream, a BR Lógica, é o que nós fazemos, a Rádio Abel, é a empresa que a gente usa para fazer o streaming de áudio da Rádio Abel. A Local Web é onde nós temos o site hospedado e fazemos os e-mails do centro. A Caster e a Vimeo são as 2 empresas que a gente usa para fazer a TV Abel, né, para poder divulgar a imagem da TV Abel. Vocês notem que todas as imagens ao vivo da nossa TV é no site do SEASA. A gente só usa as mídias sociais, né, Instagram, Facebook, e Twitter, e YouTube e tal, para fazer videocast e podcast. Mas toda a nossa informação online é feita no site do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Isso é um trabalho importante que, vocês vão ver, vinculou o nosso frequentador ao site do centro. Então, aumentou a frequência muito grande. Todo mundo usando e consultando o nosso site. Vocês vão ver que tem tudo no site agora. Tudo. Você pode colocar o nome de uma pessoa para caridade, você pode ler a página de preparo do dia, você pode se antecipar, você tem a programação, você tem tudo o que você precisa, né? Nós temos todo mês algumas despesas extraordinárias, né? Sempre. Não está acendendo aqui, mas no finalzinho, que é o seguro, todo ano nós pagamos, e é uma reforma elétrica que nós fizemos, que em função o uso da TV Abel, da Rádio Abel, nós precisávamos de uma rede elétrica mais estruturada, com menos ruído. Então, nós trocamos todas as lâmpadas, apesar de parecer que são as velhas lâmpadas fluorescentes, são todas lâmpadas de LED, porque dão menos ruído. Reformulamos toda a instalação elétrica para a gente garantir qualidade na transmissão. Então, fica aqui essa síntese. Se vocês tiverem dúvidas, estamos à disposição. Esse é um momento importante, mas são R$16.500 que nós gastamos todo mês, religiosamente, mas muito dedicados ao trabalho da caridade, ao trabalho de construção da Casa Espírita e honrando a contribuição que vocês fazem e a confiança na nossa casa. Eu fiz aqui um maiorzinho, mas acabou não ficando bom, mas eu consegui apresentar. Aqui é uma certidão negativa de débitos, nós tiramos recentemente, quer dizer, nós não temos nenhum débito de impostos, de tributos, né, fornecedores. A casa está absolutamente em dia com as suas obrigações, né? O que foi o armazenamento em nuvem? Todos os documentos da casa agora são digitalizados. Nós usamos, em particular, o Dropbox, que é um servidor de nuvem, e toda a informação é compartilhada em tempo real por toda a diretoria, né? A programação doutrinária e a página de preparo, que é um trabalho que nós fizemos, né? Não sei se quem frequenta há muito tempo não lembra, distribuiu o papelzinho. Então, agora nós projetamos a página de preparo na tela, a página de preparo está disponível para vocês, está no site. Se vocês forem no site ali e clicar lá no azulzinho, lá na nossa página, você entra
em atividades de divulgação da doutrina espírita, e ali você consegue imprimir, baixar a página de preparo, uma página de preparo que você gostou, você pode guardar, armazenar no seu computador, ela está disponível, né? Então, eu peguei o formato, uma página hipotética, né? Ela é real, mas uma qualquer, e aí eu gostaria de aproveitar mostrando isso, agradecer o trabalho incansável da Leuda Gorfin e da Nelly, que preparam e selecionam dedicadamente cada página dessa para ser lida no dia, né? Nós criamos o estúdio de imagem de som e o do Leite, né? Eu tirei uma foto aqui. Esses são nossos computadores. O computador mais à direita é o computador de mídia, onde nós projetamos tudo que vocês estão vendo. O computador aqui de esquerda é o computador de streaming, onde nós geramos todo o streaming da TV e da Rádio Abel. Aqui são a mesa de som e os equipamentos para nós divulgarmos o som. O monitor que nós acompanhamos a nossa transmissão, ela está acontecendo aqui agora, nós estamos transmitindo ao vivo, né? Então, essa foi uma estrutura que nós montamos com muito carinho, que permite que a gente esteja no ar, né? Esse aqui é o nosso amplificador de potência, que fica embaixo da bancada, e o resultado disso foi a Rádio TV Abel. Eu vou passar bem rapidinho, esse material vai estar disponível, mas só para vocês terem uma ideia, hoje, isso é um retrato atual, numa assembleia como hoje, que devem ter... Marise, tem quantas pessoas presentes hoje? Tem 45, tem mais ou menos na TV e na rádio, por exemplo, na última vez tinham 29 pessoas assistindo aqui, significa, quando você conecta, isso é uma conexão, tem 2, 3 pessoas assistindo, então a gente pode projetar mole 50 pessoas assistindo via TV Abel, mais 45, então você tem uma presença significativa. O que mudou? Nós transcendemos o limite geográfico do bairro do Riachuelo e hoje a gente está transmitindo para... Caiu, se vocês fossem ver esse número algum tempo atrás na pandemia, esse número era na casa de 60, 70 pessoas conectadas. Como as pessoas passaram a vir à casa, esse número diminuiu. O que nós vamos trabalhar agora? Divulgar mais ainda para que pessoas que não participam conosco no dia a dia, aqui a rádio vem caindo um pouco, porque as pessoas estão preferindo a TV Abel, elas preferem a TV em ouvir a rádio, e aqui é um slide que eu queria ver. Nós somos ouvidos nos Estados Unidos, no Brasil, em vários estados, na Irlanda, no Paraguai, na Alemanha, no Portugal. Nós já tivemos, inclusive, contribuições da Alemanha, né? No Brasil, nós somos assistidos em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná. Então, é muito legal que nós saímos do limite do Riachuelo, né? E nós publicamos, toda a nossa palestra é online, você pode assistir em tempo real, depois ela vai para videocast, aí fica disponível no YouTube, e nós temos 113 vídeos publicados, com 4.199 visualizações. É significativo o número de pessoas que assistem as palestras depois. E quem assiste depois, a palestra já publicada, 47% no Brasil, 45% nos Estados Unidos, 5% na Irlanda, não sei quanto na Inglaterra, Canadá, Japão, Alemanha, Itália, e no Brasil, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Então, nós conseguimos, com esse passo, né, que foi um passo complicado, vencer essa dificuldade, né? A gente está presente muito fortemente nas mídias sociais e as pessoas estão se inscrevendo para ver o nosso site, né? Então, a gente tem uma estatística aqui de quem são as pessoas que nos seguem nas mídias sociais. Eu não vou explorar esses números com vocês, que é meio maçante, mas é muito grande, né? E aí nós sabemos por idade, por gênero, por família, e as buscas no Google do SEASA já passaram esse ano de 5.672 buscas, né? 5.672 pessoas procuraram pelo SEASA na mídia. Então, nós estamos no nosso site, nós estamos no Facebook, temos uma página oficial no Facebook, temos
um canal no YouTube onde estão todos os videocasts, quer dizer, todas as palestras do SEASA agora não ficam mais perdidas, estão disponíveis a qualquer momento, vocês podem assistir. Gostei muito daquela palestra do mês passado, está lá no YouTube, vocês podem ir lá ver. Nós temos todos os podcasts com os áudios, nós sempre publicamos áudio e vídeo, né? E nós temos os cursos do ESD, que no momento estão parados, que também estão disponíveis para vocês, né? Essa é a nossa parte de segurança eletrônica, está ali dentro da salinha também. Isso aqui é o conjunto, são 2 lados, é o conjunto de equipamentos onde controla. Nós temos alarmes em todo o perímetro do centro, em todas as portas, e temos um conjunto de câmeras que monitora em tempo real o tempo todo, e temos aquela empresa contratada que fica monitorando a nossa casa. Então, esse foi um investimento que nós fizemos muito caro e com muita doação, com dinheiro de vocês, e a gente tem zelado por ele com muito carinho, né? Aqui vocês estão vendo 2 baterias, são low breaks, no outro dia faltou luz. Se falta luz, a gente continua funcionando normalmente, transmitindo, não paramos. Esse sistema de baterias, nós temos capacidade de continuar transmitindo por mais 8 horas depois que falta luz. Então, a gente pode continuar uma sessão normalmente. Isso são imagens reais do nosso sistema de monitoramento. Essa é a câmera frontal que a gente controla a entrada. Essa é a câmera que a gente controla os fundos da casa, né? Eu não vou mostrar todas as câmeras também, porque não interessa. E essa é a câmera que a gente monitora a entrada aqui. Então, a gente tem esse monitoramento 24 horas, a gente está controlando a nossa casa permanentemente. Qual é o nosso grande objetivo dentro dessa visão de ponte para o futuro? É acessar o conteúdo da biblioteca virtualmente, né? Então, vocês têm acesso a todo o conteúdo virtualmente, vai estar no acervo do SEASA. Isso é um projeto que a gente já está trabalhando, e vocês vão poder ter o seu livro disponível para ler em casa. Permitir que os frequentadores assistam às palestras no andar térreo, né? Nós vamos permitir que as salas hoje de aula você possa assistir. Alguma pessoa com problema de acessibilidade vai poder ficar na salinha lá embaixo ou na cantina e assistir a palestra, né? Implantar tecnologia que permita estudo sistematizado com público presencial e remoto com interação. Nós já estamos trabalhando nisso. Então, na sala de aula de estudo sistematizado da doutrina, você vai ter alunos presentes, alunos fora, virtuais, mas interagindo, perguntando, discutindo o tema que está sendo apresentado pelo facilitador, né? Nós vamos dotar as salas de aula para a evangelização com novos recursos instrucionais, para que a gente possa usar além do quadro e giz, né? E o flanelógrafo, né, Sara? Coisas mais modernas. Eu quero deixar todos os ambientes com acesso wireless à internet. Nós já temos, mas ainda não é banda larga. E nós vamos implantar um Dropbox corporativo, porque hoje o que a gente tem ainda não é corporativo, e pretendemos aumentar em muito o acervo da biblioteca. Então, são coisas que a gente só pode fazer, e aí eu vou falar como área financeira, com dinheiro que vocês gentilmente doam para nós todo mês. Tudo isso que nós fizemos com o maior carinho foi graças a vocês, né? E aí eu vou contar um segredo, né? Porque na encarnação passada eu fui publicando na Palestina e cobrava impostos. E eles falaram: para você ficar livre dessa mácula, você vai ser diretor financeiro por muitos anos numa casa espírita. Então, eu estou aqui cumprindo esse papel. É um karma reencarnatório. Eu vou ver se eu resgato minhas dívidas. Era isso aí, Dionísio. Muito obrigado. Vamos lá, pessoal. Obrigado, Alcir. Então, meus irmãos, com a apresentação do nosso irmão Alcir, nós concluímos a primeira parte, a primeira pauta da nossa AGO, que foi a apresentação das nossas contas para vocês, o que nós fizemos. Então, é o momento de eu perguntar a vocês se alguém tem algo contra a aprovação dessas contas, né?
Se alguém quiser alguma explicação, só levantar o braço, estamos todos aqui à disposição. Se não houver manifestação, nós iremos declarar que as contas foram aprovadas, né, por unanimidade. Então, meus irmãos, as contas foram aprovadas por unanimidade. Nós agradecemos a confiança de todos vocês, né, por a gestão nesse período. E vamos passar para o segundo e último item da nossa pauta. O segundo e último item da nossa pauta, como eu havia falado, é a eleição dos membros da diretoria e do conselho fiscal da nossa casa. Eu quero apresentar a vocês, então, a estrutura, né? Houve algumas mudanças na administração da nossa casa, na estrutura, né? E eu quero ler para vocês. Nós temos hoje a presidência, Dionísio Alfredo Dias Filho, vice-presidência Gesilda Gomes Valente, abaixo dela existe um departamento, que ela é a responsável, juntamente com Nelly e Karina Suzarte, que é o atendimento fraterno. Diretor administrativo Jorge Henrique de Oliveira Simas, que tem na estrutura dele o primeiro secretário Marcelo Ferreira, segundo secretário Glória Maria de Almeida Pinto, tem o patrimônio também com ele, que é Luiz Carlos Lopes da Silva, e recursos humanos, Marcelo Ferreira. Então, esses são os colaboradores do nosso irmão Jorge, que é o diretor administrativo. Diretor de programação doutrinária e mediúnica, é que houve uma mudança da diretoria que ora se encerra para a nova, né, que nós seremos, o nosso irmão Mauro da Costa Oliveira. Nós convidamos o nosso irmão Mauro, ele aqueceu, né, para exercer este encargo, esse munus, como se costuma dizer, né, da direção de programação doutrinária e mediúnica da nossa casa. Nós agradecemos muito a nossa irmã Edna, que não está presente, pelo esforço, pela dedicação durante tantos anos, né, à frente dessa diretoria, mas por questões particulares, falta de tempo, né, foi necessário que ela se ausentasse. Mas ela estará presente, trabalhando, ela faz parte da nossa equipe aqui de trabalhadores da casa, ela não se afastou da casa. Então, o nosso irmão Mauro, que nós damos as boas-vindas para a direção da casa, sempre participou, vocês conhecem bastante o Mauro, né? É um homem que está fazendo muitas apresentações aqui, estudos, sempre presente em várias frentes de trabalho. Então, abaixo do Mauro, né, na estrutura dele, tem evangelização infantil, com nossa irmã Sandra Gomes, a juventude espírita, com a irmã Iracema Martins, estudo doutrinário, com ele próprio, educação mediúnica, Sara Stagenberg, e a biblioteca, Marcelo Ferreira, e também a livraria, que, no tocante aos aspectos doutrinários, está sob a gestão dele. Essa livraria é conduzida pelas nossas irmãs Marise e Sayumi. Marise de Souza Rosário Dias e Sayumi Irashima. Diretor econômico financeiro, nosso irmão Alcir, da Mota Mesquita. Na estrutura do Alcir temos a livraria, pelos aspectos financeiros, né, que está com a Marise, como eu disse, e com a Sayumi na execução. Lanchonete, que foi terceirizada por Ronaldo e Hermínia, que todos conhecem, e o Web Ceasa, né, que é conduzido diretamente pelo nosso irmão Gilberto da Mota Mesquita. Então, esses departamentos, essa é a estrutura do diretor financeiro. Diretora do Serviço Social, Sandra Gomes Pinto. Ela tem abaixo dela a campanha do quilo, sopa e remédios, que está com a nossa irmã Marisa de Souza Rosário Dias, em termos de execução. A Ronda do Pão, com o nosso irmão Jorge Henrique de Oliveira Simas. Bazar, Lúcia, Costura, Edilma Klein. Escola de apoio, com a própria Sandra. Assistência médica e psicológica, controle de remédios, com a própria Sandra. E o Conselho Fiscal será ocupado por Marcelo Ferreira Afonso, Luiz Carlos Lopes da Silva, Ana Maria de Souza Pinto Oliveira, Sayumi Irashima e Glória Maria de Almeida Pinto. Então, essa é a estrutura proposta para aprovação de vocês nessa Assembleia Geral Ordinária. A estrutura
de direção da nossa casa para esse próximo quadriênio. Pode falar, senhor. Eu pedi um minutinho aqui ao Dionísio, que eu cometi uma omissão, né? Esse trabalho importantíssimo que a gente fez da TV e da Rádio Abel, vocês sabem, o Gilberto é meu irmão e tem sido, mais do que irmão, um parceiro fundamental para a gente ter conseguido, e eu não agradeci, porque ele tem sido realmente fundamental, um trabalhador incansável, e eu queria destacar a participação dele. Perfeito. Muito importante essa observação mesmo. Gilberto é um craque nessa área de internet, informática, telemática, de uma forma geral. Então, meus irmãos, essa, li para vocês, é a composição da nova diretoria e conselho fiscal. Eu pergunto se algum de vocês tem alguma dúvida, tem algum questionamento, alguma objeção quanto a algum nome, né? Porque o próximo passo vai ser indagar a vocês, então, se existe a aprovação desses nomes. Eles irão então tomar posse hoje, estão sendo eleitos, né? Se vocês aprovarem, e irão tomar posse hoje mesmo, para a continuidade dos trabalhos. Alguém tem alguma objeção? Então, os diretores e membros do Conselho Fiscal, eles estão aprovados por aclamação, por unanimidade de todos, né? Eu, mais uma vez, dou boas-vindas ao nosso irmão Mauro, né, que está iniciando aqui como diretor doutrinário. Como o nosso irmão Alcir falou, esse quadriênio que está se encerrando hoje, ele foi notabilizado por muita coisa na área material, né? Precisávamos fazer, né? Reformular a parte financeira, reestruturar a cantina, a Web Ceasa, a Rádio Ceasa, então, muita coisa. Claro que há uma transversalidade. Quando o nosso irmão fala da Web Rádio Ceasa, isso é transversal à parte doutrinária. Isso ajuda tremendamente, alavanca tremendamente a parte doutrinária. Mas eu aposto muito, e eu quero falar isso aqui em público e na frente do nosso irmão Mauro, tá, que esse quadriênio de 2022 a 2026 vai ser um quadriênio notabilizado, né, seja assim, focado na área doutrinária. É um encargo grande, nosso irmão tem vários projetos, e nós vamos começar a ver esses projetos ao longo desses meses, né? Temos certeza que estamos sendo ajudados pelo alto, como sempre estivemos, né? E essa área doutrinária é o momento dela, né? A parte nossa de atendimento fraterno, de atendimento material aos necessitados, está indo muito bem com a ajuda dos abnegados colaboradores e de vocês, como foi dito aqui, por Sandra e por tantos outros, né? Agora, esse é o pilar. Uma casa espírita só se justifica por duas coisas: pela caridade e pelo estudo da doutrina espírita e divulgação da doutrina espírita. Então, esse pilar da caridade está indo muito bem, graças a Deus. Nós vamos continuar, ele não para e ele vai se ampliar. A estrutura física da nossa casa foi bastante preparada para isso, né? Agora, nesse quadriênio, é arrancada com relação à parte doutrinária, e não só doutrinária, assim no sentido do estudo e da divulgação, mas do trabalho mediúnico, né? Então, podem esperar que nós pretendemos, em termos de trabalhos mediúnicos, avançar muito mais do que já fizemos. Então, era isso, meus irmãos, nós agradecemos muitíssimo. Não sei se a nossa irmã Gisilda quer falar alguma coisa, ela se manifestou um pouco antes. Gostaria? Então... que é interessante certas providências do plano espiritual dentro desse projeto, que é uma casa espírita, porque tudo que foi falado sobre agora essa instituição de nós podemos ouvir online, rádio, TV, não surgiu em decorrência da pandemia. Alguns meses antes, e a gente sabe que isso não é fruto do acaso, essa intuição profunda fez com que nosso irmão Alcir, nosso querido irmão Gilberto, que essa parte tecnológica está muito afeita a eles, apesar de ter tido outros colaboradores, começassem a fazer isso, né? Então, nós todos nos inteiramos, procuramos auxiliar. Profeticamente, eles estavam fazendo isso.
Tempos depois surge essa pandemia e nós tivemos a condição de não ficarmos isolados da nossa casa, porque as emissões pela rádio, depois pela TV, confortavam muito o nosso coração, as preces, né, as irradiações. Então, a gente vê em tudo, na história de uma casa, cujo objetivo maior tem esse alicerce, consolação e conhecimento, né, um núcleo espírita que surgiu nesse conturbado planeta por inspiração do alto, por um projeto, e o candidato capaz de levar à frente tal empreendimento não foi escolhido assim. Ele fez jus, porque, como disse o nosso Alcir numa palestra, não tem uma fatalidade absoluta, nós é que vamos resolver aquelas esperanças que depositam em nós. Né? Porque, às vezes, a gente encarna com um monte de esperanças de auxílio e nós fracassamos. Quando alguém consegue levar à frente a missão que se aguardava, né? É isso, é alegria e júbilo. Então, muito obrigado, e a todos aqueles que estão dando o melhor de si, né, nesse quadriênio, para que nós pudéssemos apresentar um trabalho que vocês viram aí, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Gesilda. Então, meus irmãos, eu declaro encerrada a nossa Assembleia Geral Ordinária neste 10 de outubro de 1922. Agradeço muito a todos aqui que estão presentes, aqueles que nos acompanham pela Rádio TV Abel.